e eu estou me esforçando porque quero ver o fruto. Eu quero fazer o bem porque quero ver o fruto. Às vezes Deus é bom e nos dá a possibilidade de vermos os frutos do nosso esforço, da nossa bondade. Às vezes não. Com certeza a sabedoria de Deus, ela sabe muito bem como nos ajudar, como podemos dizer, levar, conduzir a nossa vida. Tem tantos santos que são para nós o exemplo exatamente disso, né? Pois é, Dom Tiago, na semana passada, sexta e sábado passados, né, nós celebramos os santos Santa Mônica e Santo Agostinho, né? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? Sim. Nós sabemos, né, a história nos conta, né, o quanto Santa Mônica, né, ela intercedeu pelo seu filho, pela conversão de Santo Agostinho, né? E se nós formos ver, Santo Agostinho, ele levava uma vida boa, uma vida feliz, que se colocássemos no dia de hoje, seria uma vida de um jovem, de qualquer pessoa, vamos colocar assim, normal, né, dentro de um padrão social que se tem hoje, né? Mas Santa Mônica, ela insistiu em rezar por essa conversão. E tinha um motivo para isso, né? Sim, sim. Graças a Deus, Santa Mônica colheu o fruto que Santo Agostinho, ele teve a sua conversão, se tornou santo, se tornou doutor da igreja, né? É uma referência para a gente. Sim, não, mas não tem dúvida, né? Aquilo que falamos, né? Que realmente ela confiava o filho dela a Deus. E essa confiança tinha um início, que era a fé, exatamente na realidade que ultrapassa a realidade deste mundo. Só nisso que se encontra um motivo que nos convence. Porque se olhar a nossa vida como apenas como se fosse história que, na verdade, que é uma história que começa no nascimento e termina no dia da morte, todo esse esforço não teria nenhum sentido. Sim. Todo esse trabalho de perder, entre aspas, claro, o tempo pedindo a Deus para que ele possa, filho dela, possa se converter e com isso para que ela possa ter a tranquilidade do futuro dela que no final ela talvez nem imaginava como ele seria. A gente pode acreditar, inclusive, que Santa Mônica, possivelmente quando olhava para o filho dela, mesmo vendo uma pessoa que vivia de acordo com os costumes ali, como a sociedade queria, e ele ia levando a vida dele ali, talvez ela visse que aquela vida que ele estava levando não o conduziria ao céu, que seria esse bem maior que Santa Mônica talvez olhasse para ele e é o que exatamente ela desejava para o seu filho, né? Sim, sim, com certeza. E como é que então seria esse céu, né? Porque assim, a gente às vezes fica pensando assim, quando eu morrer eu quero ir para o céu, quero estar com Deus. Como é que é esse céu? Como é que a gente vai ficar lá? Vamos ficar o tempo todo em adoração a Deus? Como é que é essa realidade, né? Chamada céu? O que nós vamos ter? O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver? Como é que vai ser nosso dia a dia, né? Vamos colocar assim. Sim. Realmente uma pergunta que seria até complicado responder aqui dentro desse nosso programa, né? Procurando todas as fontes que podem nos abrir um pouco janelinha do futuro, para a gente enxergar um pouco além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar e o que nosso intelecto é capaz de imaginar, né? Mas não temos dúvida que, primeiro, podemos pensar assim, se o próprio Deus está nos dizendo que é a direção que temos que tomar, e ele nos fala isso por amor a todos nós, já é um argumento forte para dizer, então deve valer a pena. Então deve ser uma coisa boa. No final, Deus, que poderia nos dar tudo que hoje imaginamos neste mundo, né? Pensa bem, né? Se Deus quisesse fazer deste mundo um paraíso para nós, dentro, claro, desta realidade na qual nós vivemos, né? Eu vou fazer um paraíso para todas essas pessoas que vivem aqui neste mundo. Claro, dentro das limitações que existem. Como que o mundo seria? Imagina, né?
Mas Deus, como se fosse, ele está dizendo para nós, é impossível eu dar para vocês aqui, nesta realidade que vocês conhecem, aquilo que eu preparei para vocês. Então, eu convido a vocês uma coisa a mais, uma coisa que ultrapassa aquilo que humanamente é possível, né? Tem uma passagem da primeira carta aos Coríntios, né? Nós lemos assim que, eu tenho aqui até um fragmento, né? Falamos, disse São Paulo, da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida a sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Então, primeiro, ele já fala, né? Deus destina para nós o futuro. Ele prepara para nós o futuro. Então, não é apenas algum futuro. Preparado pelo próprio Deus. Uhum. Então, como se fosse, percebemos aqui, um esforço de Deus para preparar alguma coisa para nós. E exatamente, mas como que é esta coisa, né? Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, mais uma vez, né? Ele está apontando que... mais pistas, né? Dando pistas que seria impossível até imaginar o que é. E como que é maravilhoso. E se eles que crucificaram Jesus tivessem essa noção, jamais fariam o que foi feito exatamente contra Jesus, né? E aqui essa frase que exatamente chama muito a minha atenção. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Maravilhoso, né? Então aqui já pensa bem, né? Que maravilhas a gente já conseguiu ver neste mundo. Quantas paisagens, belezas deste mundo eram capazes já na nossa vida nos surpreender, nos maravilhar, né? Então aqui São Paulo fala, o que vamos ver é muito mais do que a gente poderia ver nas belezas existentes neste mundo. Nem os ouvidos ouviram. O que nós pensamos, né, de escutar a história da bondade, de escutar, de repente, até o som bonito, as histórias bonitas sobre uma realidade que alguém poderia viver, experimentar, tudo mais, né? Sim. Tudo isso que nos encanta também através do nosso conhecimento, porque ouvimos falar ou porque escutamos, também é pouco em comparação com aquilo que Deus preparou. Nem coração alguns jamais pressentiu. Então imaginamos o nosso coração. Ainda essa parte é mais forte, né? Nosso coração, ele não é tão limitado quando nós somos limitados, né? Nosso coração é capaz de, por exemplo, amar muito mais do que até às vezes nossas forças humanas permitem, né? Ele nos leva a vivermos a realidade, às vezes nas limitações deste mundo, mas viver com muita felicidade, com muita alegria, com muita realização, né? Dele que vem a paz, dele que vem aquele sentido da vida, daquele gosto da vida, né? Se pensamos tudo isso, Deus preparou uma coisa que nosso coração nem é capaz de imaginar, por mais que já imagina muita coisa. A gente poderia destacar até aqueles momentos mais especiais da nossa vida, tipo o dia do nosso casamento, o dia que o nosso filho nasceu, aqueles momentos mais espetaculares que aconteceram na nossa vida. Se a gente parar, fechar os olhos e fazer uma retrospectiva na nossa vida e pensar quais são os momentos mais felizes que eu tive na minha vida, nenhum desses ainda seriam comparáveis, nem se juntasse todos eles. Exatamente. É interessante que quando a gente vai falar de juízo final, juízo particular, céu, inferno e purgatório, né, João? A gente costuma usar uma frase que traduz exatamente o que está aí nessa carta. As palavras humanas, elas são pobres para descrever essas realidades, né? A gente não consegue, com as nossas palavras humanas, descrever essas realidades que Deus preparou para nós. E aí eu lembro de uma frase
numa catequese que, se eu não me engano, é tio ou tio-avô do padre Marcelo Lessa, Frei Anastácio, já falecido, saudoso Frei Anastácio. Ele falava que a alegria do céu era a alegria superior a qualquer outra, mas que não tem um instante, um segundo, um minuto de tédio. É uma alegria permanente, maior do que qualquer alegria que nós já sentimos, fazendo a observação de que não haverá um minuto, um instante de tédio no céu. Sim, sim. E mesmo assim, né, as palavras são pobres para descrever tudo isso que Deus prepara para nós, né? É isso mesmo. A gente tem que pensar que o foguete está estirado. Sempre assim, né? Sim. Agora, o que nós falamos ainda são como se fossem os bens um pouco externos, no sentido aquilo que pensamos para ver, para ouvir, para sentir. Mas existe ainda no meio de tudo isso, como se fosse um núcleo mais perfeito de uma felicidade mais completa, que é a nossa comunhão com o próprio Deus. Somos convidados a ter a parte com Deus, experimentar, claro, eu acredito dentro ainda da limitação de uma criatura de Deus, aquilo que a própria Santíssima Trindade está experimentando dentro do seu núcleo. Quer dizer, o perfeito amor. Porque Deus, às vezes nós falamos, Deus ama, Deus nos convida a amarmos também. Mas ele é amor. Ou seja, o amor de Deus faz parte deste Deus. Ele é amor. Não apenas ele ama, ele é amor. Imaginamos, claro, nossas palavras exatamente começam a faltar, né? Para a gente imaginar, né? É lá onde a gente vai encontrar o amor. Porque a gente apenas vive o reflexo. Sim, podemos sim. dizer assim. Mas vamos entrar neste amor que vai nos envolver de uma maneira que até agora não somos capazes de experimentar. Sim. Nós sentimos sermos amados, nós podemos nos dar amor, mas este amor ainda ele não nos envolve plenamente como vai nos envolver um dia. E exatamente como se fosse a beleza mais bela daquela eternidade que nos espera é exatamente estar com o próprio Deus. E isso é muito importante. Eu queria aqui, para terminar essa nossa conversa, porque o tempo está correndo, né? Onde eu quero levar esse pensamento, que é muito importante, olhando primeiro, como falamos dos santos. Tantos santos mártires perderam as suas vidas porque olharam exatamente além deste mundo. Qualquer um poderia dizer, eram loucos porque eles fizeram isso. Bastava, por exemplo, como ocorria no início da nossa igreja, bastava na frente de uma imagem jogar um pouco de incenso e vir para casa, sem nenhum problema, perante algum tipo de estátua de os deuses da Roma. E eles falaram, não, com isso vamos negar que Deus é o único Deus, não vamos fazer isso. Então vocês vão morrer. Não tem problema. E isso que chamava a atenção do mundo daquela época, aonde parecia que o único valor que existe é esta vida. E de repente as pessoas abrem mão desta vida com tanta facilidade, indo a encontro com a morte sem preocupação, claro, com temor, porque essa morte não era brincadeira. Sim. Era morte tantas vezes cruel. Eles tinham medo da crueldade, do sofrimento, mas não da morte como tal. E isso chamava a atenção. Em que eles acreditam? O que faz essas pessoas abrirem mão com tanta facilidade da vida deste mundo, porque estão focando numa coisa que a gente não consegue enxergar através do nosso intelecto. Mas a fé nos apresenta, né? E é muito importante compreender porque, por outro lado, se vamos sobrevalorizar a vida aqui neste mundo, corremos o risco de ser, por exemplo, escravizados por aqueles que sabem trabalhar o medo da morte
daquela maneira que daqui a pouco você vai abrir a mão da sua vida, dos valores que você poderia viver neste mundo, principalmente da liberdade, em nome de preservar esta vida. Imaginamos outra coisa. Algum inimigo ataca seu país. Qual é a lógica para perder a vida? Sim. Não tem nenhuma lógica. Se a vida é mais importante, vamos nos entregar. Quem vai vir toma conta do nosso país, toma conta das nossas casas, das nossas famílias, fazem com todo mundo o que quiser, porque o mais importante é proteger a vida. Então percebemos, né, que este olhar a nossa vida como o maior valor que existe está errada. O maior valor que existe é o próprio Deus, no qual nós temos a vida plena que vamos experimentar quando esta vida se transformar em esta nova. Então, assim que temos que olhar a realidade e vamos ter muita tranquilidade perante coisas que nos perturbam tanto, medos da morte e tantas outras angústias que nos atormentam por causa dos sofrimentos neste mundo. Basta olhar um pouco além, simplesmente sendo coerente com a fé que falamos que conduz na nossa vida. Ela tem que conduzir não apenas para este mundo, mas para a história a qual o próprio Deus está nos convidando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.